E aí, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do IRDM11. Vem comigo aqui para a tela, já estamos com várias informações importantes aqui. Pessoal, o IRDM11 é um fundo imobiliário de recebíveis, de papel, popularmente conhecido como papel. E uma coisa que chama a atenção no IRDM11 é a distribuição mensal aí de rendimentos, Ele chama a atenção dos investidores justamente por pagar bons dividendos. Historicamente, a gente pode ver aqui que o fundo paga aí próximo ou até mais de 1% ao mês. E nesse mês especificamente, olha só que interessante, ele distribuiu R$ 1,33 por cota, ou equivalente a 1,30% do valor da cota, do preço da cota, mesmo com a deflação que a gente teve nesse mês. E o fundo, pessoal, ele é interessante porque ele tem um patrimônio muito bom, está com preço sobre valor patrimonial ok, Então, assim, o fundo está um pouco mais caro, mas não tanto. E agora a gente vai olhar o relatório gerencial aqui desse mês de julho, entender o que está acontecendo com o fundo, se está tudo ok, se não está, ver qual que é a perspectiva do fundo. E no final eu vou calcular o preço justo dele, beleza? Então vem comigo aqui, o fundo imobiliário é um fundo voltado para CRIs, Ele investe predominantemente em CRIs. Agora a gente vai ler aqui o comentário mensal. Isso aqui, pessoal, é muito importante, esse comentário mensal. A gente precisa ler para poder entender o resumo do fundo aí nesse mês. A distribuição de rendimento referente ao mês de julho foi de aproximadamente R$ 1,32 por cota, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 158,28% do CDI. Em julho foi observada uma deflação histórica, como eu falei para vocês, porém pontual. Então, assim, o fundo acredita, que foi uma deflação, mas só nesse mês. Resultado da política monetária contracionista e da desoneração de ICMS do preço dos combustíveis. Então, olha só, um ponto de atenção, que eu quero chamar aqui para vocês. Pessoal, isso aqui é muito importante, a gente entender que o fundo, deixa eu tirar o zoom aqui, fica melhor. Que o fundo, muitas vezes, ele é impactado, ele é afetado por fatores que você nem imagina, A gente pensa assim, a desoneração do ICMS no preço dos combustíveis, o que tem a ver com o IRDM11, que é um fundo de papel? E o fundo, pessoal, por conta aí dessa desoneração no ICMS, isso impactou no IPCA, fundo é atrelado ao IPCA, impactou o fundo. Então, assim, uma coisa acaba que tudo está ligado. Isso é muito interessante da gente entender. Por isso que tudo depende, Tudo vai depender de vários fatores. Continuando, a parcela de correção monetária presente no resultado do fundo está começando a sentir os efeitos da redução da inflação. No entanto, tal impacto foi compensado por ganhos adicionais com negociação de CRIs e cotas de fundos imobiliários. Então, o fundo está sentindo a redução do IPCA, que vai continuar caindo, Isso é a projeção, é claro que pode mudar, mas foi compensado aí com os ganhos nas negociações de CRIs e cotas de fundos imobiliários, de forma que o rendimento apresentou uma ligeira melhora se comparado com o mês anterior. Vale dizer que, devido à política de distribuição de rendimento mais conservadora do fundo, que considera apenas o resultado realizado em regime de caixa, vários CRIs investidos possuem ganho acumulado, fruto dos meses em que a inflação veio muito forte. Essa reserva de resultado agora atua como um colchão, então o fundo tem essa reserva, isso é muito importante em períodos como o que a gente está passando, para minimizar qualquer impacto de uma inflação mais baixa ou até mesmo negativa, deflação. Por fim, os ativos do fundo permanecem adimplentes e o processo de reciclagem da carteira foi mantido a fim de otimizar o retorno e pulverizar os riscos. Então isso é muito bom, muito interessante. Bom, diga-se de passagem algumas informações aqui, ele é administrado pelo BTG, é custodiado pelo Banco BTG também, escriturado pelo BTG, é um fundo bem amparado nessa questão, tá certo? Taxas, pessoal, olha só, antes da gente olhar aqui, taxa de administração e gestão aí de 1%, se somada as duas, então assim, é um fundo que tem uma taxa ok em relação ao que ele paga, tá certo? Rendimentos mensais, os últimos 12 meses, olha só que interessante, pessoal. Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é o valor da cota patrimonial. O fundo ele estava aí com uma cota patrimonial em agosto de 2021 na casa dos 97 e agora está na casa dos 95. É pouco, mas é uma redução, A gente tem que entender isso, que é uma
é uma redução aí no valor da cota patrimonial. Isso modifica algumas informações, né, como aí o patrimônio do fundo. Isso muda algumas coisas, mas não tanto, né, porque foi um valor razoavelmente baixo. Agora o Dividend Yield, vamos olhar para essa coluna aqui, Dividend Yield, desde agosto de 2021 até agora, né, julho de 2022, o fundo tem uma representação de Dividend Yield aí maior que 1% ao mês. Isso chama a atenção dos investidores, dos cotistas, e é muito interessante, né? O fundo, apesar do momento que a gente passou, o fundo continua pagando bastante, tá certo? Claro, né, que a partir de agora, né, a inflação, ela tá com uma tendência de queda, isso já não é novidade no mercado, então o fundo provavelmente vai sofrer um pouquinho com isso. Não deve pagar muito menos que 1% ao mês, tá? Ele vai continuar pagando bem, vai continuar sendo um bom fundo, mas só para que você entenda, né, que às vezes você não vai ver um rendimento aqui de 1,45% nos próximos períodos. Mas de qualquer forma, pessoal, né, a inflação reduzindo, isso é bom, tá certo? Não é porque a inflação tá alta que o fundo paga bem que tá tudo bem. É preferível uma inflação baixa, os preços das coisas mais acessíveis, vamos dizer assim, o fundo pagando menos, tá certo? Carteira do fundo, né, de CRIs aqui, olha só que interessante. Essa carteira do IRDM11 é uma carteira interessante, pessoal, porque assim, olha só, que interessante. Ele é diversificado tanto nos setores, né, ele tem vários setores aí que ele diversifica, e também o percentual de cada CRIs em relação ao patrimônio do fundo, ele é baixo. Isso é bom, por quê? Porque o fundo tem uma maior assim, diversificação entre os CRIs e tem um menor risco, né? Quando o fundo ele tem um percentual muito grande de um CRI só, então é muito concentrado, isso aumenta o risco. Imagina só se ele tivesse um CRI aqui com 10% do patrimônio do fundo, isso aumenta demais o risco. Então, esse aqui é um portfólio interessante. Algumas outras informações, pessoal, que o fluxo de pagamento, maioria mensal, né? Por isso que o fundo ele tem um fluxo muito bom aí todos os meses de rendimento. Isso é muito interessante. Só lembrando sempre que os fundos não são obrigados a distribuir todos os meses, tá certo? Para você que está começando agora. Bom, em relação à carteira do fundo, né? Esses fundos aqui imobiliários parecidos aí com renda fixa. Isso aqui é até interessante da gente entender. Os FIIs RF foram separados dos demais FIIs pelo fato de que a equipe de gestão entende que, ainda que sejam fundos imobiliários, esses possuem uma dinâmica de ativo de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortização periódica e estruturas de garantias. Então, assim, são fundos imobiliários, mas aí com essa dinâmica da renda fixa, tá certo? Por isso que estão separados aqui. Agora, olha só, a carteira de fundos imobiliários que o IRDM11 tem. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, é aqui, ó. Vou pegar aqui. Os CRIs, né, a carteira de CRIs do fundo representa aí 70% do patrimônio, tá certo? E a carteira de fundos imobiliários representa aqui 23,71% do patrimônio, tá certo? Agora, olha só, ele tem vários fundos imobiliários na carteira. DEVA11, né, bastante conhecido, HCTR11, TORD11, que a gente fez vídeo dele ontem, inclusive se você não assistiu, vai lá, assiste, ele não distribuiu o rendimento esse mês, a gente explicou tudo certinho o que aconteceu. Game11, Serra Verde, então vários fundos imobiliários aqui que são bastante conhecidos, olha só, Tegar11, Canip11, vários fundos que são bem conhecidos. E assim, na minha visão, né, essa carteira de fundos imobiliários que o IRDM11 tem vamos dizer assim, especulativa, né? Ela é estratégica, melhor dizendo, né? Porque o fundo ele busca ter ganhos de capital com essa carteira. Claro, pessoal, que todos os meses esses fundos imobiliários aqui pagam rendimentos para o IRDM11. Isso é bom, isso é bacana. Só que, ao meu ver, o fundo ele busca ter uma estratégia aí de ganho de capital, tá certo? Então ele compra, vamos supor, DEVA11, vamos ver quanto está o DEVA11 agora. Só um exemplo, tá? DEVA11 está 97. Vamos imaginar que o DEVA11 caiu para R$80. Aí o IRDM11 vai lá, compra o DEVA11 a R$80 e aí chegou em 97, ele vai lá e vende. Então é um ganho de capital que ele tem. Claro que é um exemplo fictício, né? Mas só para quem está começando aí poder entender como que funciona essa dinâmica. Distribuição da carteira, distribuição por ativo.
68,41% é atrelado, né, são CRIs aí, 23,71%, como a gente viu, são fundos imobiliários, tem uma pequena parcela em fundos imobiliários com essa dinâmica de renda fixa e 2,3% caixa, tá certo? Caixa é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, porque o fundo, ele precisou, né, ele julgou ser necessário caixa, e a gente vai entender isso também. Bom, distribuição por indexador, né, maioria aí 57% IPCA, por isso que a gente viu, que a gente leu também, isso não é uma coisa só do IRDM11, mas todos os fundos imobiliários que têm essa ligação com o IPCA vão sofrer bastante aí nos próximos meses, nos próximos anos, justamente por essa tendência de queda. Lembrando, pessoal, que essa tendência de queda é normal, tá certo? Nós passamos aí por uma pandemia, né? Estamos passando ainda, e foi normal que a inflação subiu, é normal a inflação subir, todos os países aí tiveram problema com a pandemia, então a inflação subiu, agora a inflação vai voltar a cair aí, tá certo? Então os fundos vão sofrer um pouco com isso, né? A gente não sabe a magnitude ainda desse problema, né? Vamos dizer assim, para os fundos imobiliários, mas então assim, esses rendimentos às vezes que a gente vê de 2%, muitos fundos pagando aí 2% ao mês, isso vai ser reduzido, tá certo? Bom, aqui tem uma pequena parcela nesses fundos imobiliários aqui, uma pequena parcela em CDI, e é isso. Bom, aqui em relação à distribuição por setor, maioria, né, metade do fundo Real Estate, tem uma parcela aí de 15% em papel, e os demais aí são menores, né, são parcelas menores. Aqui tem as movimentações, pessoal, olha só. Aqui tem uma coisa importante, né, que a gente comentou lá no nosso Instagram, inclusive se você não segue, vai lá, segue a gente, @Infobolsa Investimentos. No último mês foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas uma nova distribuição primária de cotas. A gente comentou disso lá no nosso Instagram, nova distribuição do IRDM11, com um fator de proporção para nova subscrição equivalente a 9% aproximadamente. Os prazos e procedimentos estão estabelecidos no fato relevante. É isso. A realização dessa oferta de cotas tem o objetivo estratégico de recompor o caixa do fundo. Recompor o caixa do fundo. Então, assim, o fundo imobiliário ele fez essa nova distribuição com esse objetivo. Observem bem qual a intenção do fundo. A manutenção de um caixa entre 5% e 10% do patrimônio líquido do fundo. Isso é bastante, tá? 5% e 10%, se a gente pegar aí entre os fundos imobiliários, é um percentual interessante aí do patrimônio, né? Ainda mais que o fundo tem um patrimônio gigantesco aí de 3 bilhões. Em momentos de alta volatilidade, como os de períodos pré-eleitorais, deixa a gestão bem posicionada para se apropriar de remissões com spreads de crédito elevado e de oportunidades no mercado secundário. Então, assim, o fundo quer ter caixa justamente porque nós estamos passando por um período pré-eleitoral, e a gente sabe que período pré-eleitoral é complicado, tem muita volatilidade, tem muita oportunidade também, porque enquanto tem gente que está chorando, tem gente que está vendendo lenço, então isso faz parte, né? O fundo quer se aproveitar desses momentos, tá certo? Isso é até uma estratégia bem interessante do fundo. Bom, e aqui nós podemos ver as principais operações feitas pelo FII ao longo do mês, né? Tiveram aí 2 compras e 5 vendas, certo? 5 vendas e 2 compras. Só que em volume financeiro, pessoal, as compras foram maiores, né? Se a gente pegar aí 44 milhões mais 14 dá 54 e os outros aqui dá menos que 54. Então, assim, o fundo comprou mais do que vendeu nos CRIs, né? Em relação aos CRIs. Em relação aos FIIs, né? Tanto FIIs normal aí quanto esses FIIs com essa dinâmica de renda fixa, o fundo só vendeu, né? Só fez operações de vendas. Então, por isso, né, que o fundo ele teve esse leve aumento, vamos chamar assim, na distribuição desse mês, tá certo? Então, o fundo ele teve aí esse impacto negativo pela deflação, mas teve um impacto positivo pelo ganho de capital nessas operações que ele fez. Bom, continuando aqui, deixa eu ver aqui que eu posso falar para vocês, demonstração do resultado mensal, lembrando que é pelo caixa, tá certo? Ele deixa bem destacado aqui, caixa. As receitas do fundo, pessoal, bastante consistente, tá certo? Desde fevereiro, né, que a gente tem um histórico aqui, vem mantendo essa média aí, então assim, tranquilo, né? Não mudou muita coisa. O que mudou, né? Muitas coisas que mudaram aqui, vamos ver.
Vamos comparar com o mês anterior, tá certo? Junho e julho, olha só. Negociação, o fundo teve um pouco mais de negociação nesse mês, isso foi positivo. Correção monetária foi um pouco menos, isso foi negativo, justamente pelo IPCA, né, que a gente acabou de comentar. Negociação aqui também, né, olha só, ele teve um aumento expressivo nesse mês em comparação com o mês anterior, que foi negativo, mas é isso, tá certo? O fundo vem tendo uma redução de caixa, né, desde maio de 2022, ele teve uma redução de caixa, depois aqui teve uma redução de caixa justamente por conta das compras que o fundo imobiliário fez. No final das contas, pessoal, a distribuição, olha só, aqui se a gente pegar a distribuição por cota, o fundo, como eu disse para vocês, ele vem mantendo essa média, olha só, a média aí de 40, subiu um pouquinho para 44, mas é nessa média aí dos 40 mesmo a distribuição. Então, assim, o fundo historicamente ele distribui bastante por cota, né? Mais que 1% ao mês. Bom, aqui tem um detalhamento dos ativos, né? Aquela famosa parte que a gente não pode ficar enrolando, porque são vários ativos, cada um deles tem aí uma característica específica, então assim, a gente não pode ficar enrolando em cada ativo, porque senão ficaria uma live, tá certo? Você como cotista, como investidor, ou mesmo que não é investidor ainda, quer investir no fundo imobiliário, é interessante, né? Dar uma olhada aqui, pausa um pouquinho o vídeo, lê um pouquinho, ou baixa o relatório, melhor ainda, né? Dá uma olhada certinho em cada ativo, em cada resumo, tudo certinho, tá certo? Bom, demais coisas aí no relatório é isso, tá? Não tem muito mais o que a gente falar. Agora a gente vai calcular o preço justo do IRDM11. Lembrando, pessoal, que o preço justo, ele não é uma recomendação, tá certo? Você não deve entender isso aqui como uma recomendação de compra ou venda. E olha só, a gente vai precisar basicamente de duas informações. O quanto ele pagou aí nos últimos 12 meses, para a gente poder se embasar, e também, tanto em percentual e também em valores, né? No caso aqui em reais mesmo. Olha só, ele pagou aí R$14,82, vamos arredondar para cima aqui por causa desse 9. Então aqui eu já estou com a planilha, IRDM11, já vai puxar a cotação automática. Rendimento anual por cota, é esse valor aqui, R$14,82. 14,82. Taxa de desconto. A taxa de desconto, pessoal, é o quanto a gente espera que ele vai pagar nos próximos 12 meses. Como o rendimento sai do patrimônio do fundo, a gente tem que descontar isso dele, né? Porque se ele vai pagar 15%, vamos supor, nos próximos 12 meses, então ele vai ter 15% a menos aí no seu patrimônio, tá certo? Porque isso sai do patrimônio do fundo. É igual aos dividendos de ações, né? Eles são descontados aí do patrimônio do fundo, né? Do preço da ação, melhor dizendo. Então, para isso, a gente tem que colocar essa taxa de desconto. O fundo, ele pagou aí 14,66 nos últimos 12 meses, mas a gente sabe que a inflação ela vai cair, né? Ela está com uma tendência de queda. Então, vou ser mais bonzinho aí com o fundo imobiliário, vou colocar aí 12% de taxa de desconto. Colocando 12%, a gente pode ver que o preço justo fica na faixa aí dos 123 e a gente tem uma margem de segurança aí de 22%. Claro que se eu aumentar isso aqui para 14%, vai reduzir esse preço justo. Se eu aumentar mais ainda, aí já não vale mais a pena. Lembrando, né, mais uma vez que isso aqui é uma fórmula especulativa, né, somente para a gente poder ter uma ideia, ter uma noção se o fundo está barato ou se está caro. Isso não é uma recomendação, tá certo? Pessoal, então é isso, assim, de modo geral que eu tinha para falar do IRDM11. Em síntese, é isso, né? Para resumir, é um fundo imobiliário interessante, vale a pena você estudar. A gente pode ver aqui que ele paga bastante aí nos meses, né? Um rendimento, um dividend yield mensal muito interessante. O risco dele é um pouco assim, eu digo moderado, né? Se a gente comparar aí com vários fundos imobiliários, como o Tord 11, que a gente fez vídeo ontem. Então, assim, o risco dele é menor, só que tem, assim, um risco ok, né, razoável, justamente porque ele é um fundo de CRI, então, assim, é um fundo que tem um risco maior que outros fundos de logística, lajes corporativas, então, assim, são fundos que são distintos na questão do risco, tá certo? E justamente por isso que também pagam mais. Mas é um fundo que vale a pena você considerar, vale a pena você estudar, vale a pena também você ler o relatório completo, tá certo? A gente fez aqui uma síntese dos principais pontos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários qual a sua dúvida, o que você acha do IRDM11, se você tem, se você não tem, pretende comprar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações. Tem o vídeo do Tord 11 também que saiu ontem, tá muito bacana, é um vídeo completo de 20 minutos,
mas tem muita coisa que a gente falou, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.